Fala pessoal, aqui é o professor Maílson, vamos para mais um bloco de física. Nesse bloco nós vamos ver os conceitos de impulso, quantidade de movimento e a aplicação desses conceitos que resulta no estudo das colisões. Algumas aulas nós vimos as 3 leis de Newton. A primeira lei, que era a lei da inércia, a segunda lei, que era o princípio fundamental da dinâmica, que diz que a força resultante atuando sobre um corpo ou um sistema era igual à massa desse corpo ou sistema, vezes a aceleração provocada, e a terceira lei de Newton, que era a lei da ação e reação. Então, a partir dessas 3 leis, nós poderíamos analisar qualquer problema ou qualquer situação que envolvesse movimento, desde que não seja um movimento microscópico de átomos, moléculas, esse tipo de coisa, mas qualquer movimento macroscópico, seja um automóvel, uma pessoa correndo, uma coisa que é arremessada, dava para a gente analisar via as 3 leis de Newton. É tanto que essas leis elas são consideradas a base do estudo do movimento. Só que, apesar dessas 3 leis explicarem todo tipo de movimento, não quer dizer que essa explicação vai ser uma explicação fácil. Então, muitas vezes, nós vamos utilizar de algumas ferramentas para facilitar nossa análise. Então, no bloco passado, nós vimos o conceito de energia e como aplicamos a variação de energia para estudar os movimentos. Só que, mesmo assim, determinadas situações envolvem um outro conceito. Só o conceito de conservação de energia não dá conta para estudar essas situações. Então, a partir disso, nós vamos ver alguns conceitos novos. Então, quando estudamos algumas situações do nosso cotidiano, como empurrões, puxões, impactos e explosões, essas situações não são tão simples de explicar ou de resolver via a segunda lei de Newton. E muitas vezes algumas não são aplicáveis via conservação de energia. Então, por exemplo, ocorre um acidente, uma colisão entre veículos. O perito que vai analisar esse acidente, ele vai observar as marcas de frenagem, o deslocamento dos veículos após a colisão. Isso aliado com algumas ferramentas e uma análise matemática e física, ele pode deduzir qual era a velocidade desses veículos antes dessa colisão. E fazer essa análise via segunda lei de Newton é algo um pouco complicado. Então, por causa disso, nós temos que inserir aí uma nova grandeza que envolva a força, mas não só a força, que envolva também o tempo sobre o qual essa força é aplicada. Então, essa grandeza nós chamamos de impulso. Quando falamos de impulso, o impulso vai ser a força que atua num corpo ou num sistema durante um determinado intervalo de tempo, ΔT. E matematicamente nós expressamos esse impulso como sendo o produto da força pelo intervalo de tempo. E a unidade dessa grandeza impulso é o Newton vezes segundo. Isso porque força nós expressamos em newtons e intervalo de tempo segundos. Então impulso vai ser força vezes intervalo de tempo e sua unidade Newton vezes segundo. E qual é a propriedade desse impulso? O que é que ele vai causar no movimento? Quando aplicamos um impulso num determinado corpo, o efeito desse impulso é alterar a quantidade de movimento, o movimento em si desse corpo. Esse impulso, ele representa muito bem o que seria a segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton, você aplica uma força sobre um corpo e causa uma aceleração. O impulso, quando você aplica um impulso sobre o corpo, você vai causar variação da quantidade de movimento desse corpo. E o que é que seria essa quantidade de movimento? Pense que um determinado veículo, um determinado corpo está se movendo com uma certa velocidade e você deseja parar este corpo. Além da velocidade dele, há um fator importante que vai interferir nessa sua frenagem desse corpo. Esse fator é a massa desse corpo. Porque pense só,
Qual vai ser mais difícil de parar? Um carro que viaja a 80 km por hora ou uma moto que viaja a 80 km por hora, na mesma velocidade? Logicamente, o que vai ser mais difícil de parar vai ser o carro, porque ele vai apresentar uma massa maior. Então, quando estamos analisando o movimento de corpos, nós temos que levar em consideração não só a velocidade dele, mas a massa também. E a grandeza que relaciona massa e velocidade é a chamada quantidade de movimento, ou também conhecida como momento linear. Então, quantidade de movimento ou momento linear é a mesma coisa. E ela é expressa como sendo Q, quantidade de movimento, igual a m, que é a massa desse corpo, vezes a velocidade em que ele está. Lembrando, pessoal, que massa, sempre que você estiver trabalhando com massa, a unidade padrão para representar essa massa é o quilograma. Enquanto que a velocidade, a unidade padrão dela é o metro por segundo. Então, às vezes, nós estamos lá trabalhando com uma determinada situação, problema, e o dado da velocidade, a informação, ela vem expressa em quilômetros por hora. Logicamente, você vai ter que fazer essa conversão para metros por segundo. Então, essa quantidade de movimento, ela vai ser expressa como sendo o produto da massa vezes a velocidade do corpo. E o impulso, qual é o efeito dele? É causar uma variação nessa quantidade de movimento. Então, a relação entre impulso e quantidade de movimento é o seguinte, que o impulso vai ser numericamente igual à variação da quantidade de movimento. O que é que quer dizer essa variação na quantidade de movimento? I igual a ΔQ. Eu já falei há algumas aulas passadas que sempre que a gente observar esse delta aqui em física, ele vai indicar que está havendo uma mudança aí em alguma grandeza. ΔT, variação no tempo, uma mudança no tempo. ΔV, uma mudança na velocidade. E aqui ΔQ é uma mudança nessa quantidade de movimento. E sempre que você vê esse delta, no caso aqui, o ΔQ, ele vai me dizer que isso daqui é um Q final menos um Q inicial. Então, se você começa com um valor de 100 e termina com um valor de 200, de 100 para 200, houve uma variação aí de 100 unidades. E como é que a gente faz esse cálculo? Subtraindo o final do inicial. Então, sempre que vê esse delta, o delta atrelado a qualquer grandeza física, qualquer letra, é sempre uma variação. Final menos inicial. Quer dizer, o que mudou nessa grandeza. E no caso do impulso, o impulso vai modificar essa quantidade de movimento. E como eu falei, pessoal, a aplicação de um impulso e sua consequência em modificar a quantidade de movimento equivale à segunda lei de Newton. Assim como na segunda lei de Newton, aquela força resultante, ela causava uma aceleração, a aplicação de um impulso vai causar uma variação na quantidade de movimento. Então vamos parar aqui um pouco com essa parte conceitual e vamos aplicar isso daí a alguns problemas. Então, por exemplo, um corpo de 8 kg de massa desloca-se em trajetória retilínea quando lhe é aplicada, no sentido do movimento, uma força de 20 newtons. Sabendo que no instante de aplicação da força a velocidade do corpo valia 18 km por hora, determine o impulso comunicado ao corpo durante 10 segundos de aplicação da força e a velocidade do corpo ao fim dos 10 segundos. Então vamos analisar essa questão e fazer o levantamento dos dados. Primeiramente, o corpo ele tem 8 kg de massa. Já temos aí a massa desse corpo. Segunda informação é que ele desloca-se em trajetória retilínea, quer dizer que ele já está em movimento. E durante esse movimento é aplicado, no sentido do movimento, uma força de 20 newtons. Sabendo que no instante de aplicação da força a velocidade do corpo era 18 km por hora, o primeiro item que temos que determinar é o impulso comunicado ao corpo durante 10 segundos de aplicação da força. Então vamos considerar aí o intervalo de tempo 10 segundos. Então aqui estão os dados levantados, pessoal. A massa do corpo, 8 kg, a força que é aplicada a ele, 20 newtons,
a velocidade inicial que ele está, 18 km por hora, e o intervalo de tempo em que essa força é aplicada, 10 segundos. Vamos determinar aí o impulso comunicado. Como vimos há poucos instantes, impulso é determinado como força vezes intervalo de tempo. Nesse caso, a força aplicada 20 newtons vezes o intervalo de tempo em que essa força é aplicada, 10 segundos. Multiplicando 20 por 10, o impulso aí vai ser de 200 newtons segundos. Já o item B quer saber a velocidade do corpo ao fim dos 10 segundos. Como eu falei anteriormente, pessoal, problemas desse tipo podem ser resolvidos pelas 3 leis de Newton. Poderíamos aplicar aqui a segunda lei, força resultante igual a massa vezes aceleração, extrair a aceleração e aplicar ela em alguma equação do movimento, alguma daquelas 3 que nós vimos lá no começo do curso. Mas, algumas vezes podemos simplificar esse tipo de problema aplicando o teorema aí, a lei de variação de quantidade de movimento. Então, esse impulso vai causar uma variação na quantidade de movimento. Ou seja, I, que é o impulso, é variação na quantidade de movimento, ΔQ. Lembrando, esse Q aí é a quantidade de movimento e é definido como sendo massa do corpo vezes a velocidade. Então, esse I, como ele vai ser uma variação nessa quantidade de movimento, nós podemos dizer que vai ser a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Então, quantidade de movimento final, como quantidade de movimento é massa vezes velocidade, essa final aqui vai ser massa final vezes velocidade final, menos a quantidade de movimento inicial, que vai ser massa inicial vezes velocidade inicial. Só que tem um detalhe aí, né, pessoal? Durante esse movimento, nós podemos supor que a massa desse corpo não vá se alterar com o tempo. Então, ele começa com 8 kg o movimento dele e ele termina com 8 kg. Isso a gente meio que já deixa programada essa informação. Caso a massa desse corpo mude durante o movimento, isso daí vai ser informado para vocês na questão. Mas dificilmente isso daí vai acontecer. Geralmente vocês vão pegar problemas onde essa massa ela vai permanecer constante, ela não muda. E se ela não muda, nós podemos dizer que massa final e massa inicial vão ser a mesma coisa. Então eu posso substituir isso daqui por apenas massa, já que essa massa não se altera. E o que é que ocorre? Se a massa não se altera, se ela é a mesma, eu posso colocar ela em evidência. Então eu posso colocar o m aqui como fator comum e posso abrir parêntese. Então junto desse m eu tenho a velocidade final. Tenho o sinal de menos e junto desse m eu tenho a velocidade inicial. Então, impulso vai ser massa vezes velocidade final menos velocidade inicial. E se nós observarmos, pessoal, o impulso nós calculamos no item anterior, deu 200. A massa eu tenho ali representada, 8 kg. E eu tenho a velocidade inicial, 18 km por hora. Só que tem que lembrar aí que eu não posso utilizar esse valor 18. Eu tenho que fazer a conversão dele para metros por segundo. Novamente, como é que a gente faz essa conversão de km por hora para metros por segundo? Lembre-se sempre do fator 3,6. Então eu vou pegar esse 18 e dividir ele por 3,6. Então dividindo aí 18 por 3,6, o resultado vai ser igual a 5 metros por segundo. Então a gente pode dizer que inicialmente a velocidade desse corpo era 5 metros por segundo. O que é que a gente vai fazer?
pega essas informações e a gente aplica aqui nessa equação. Então, substituindo o impulso, eu calculei que era 200. Então, no lugar desse I, coloco 200. Igual, massa do corpo, está ali, 8 kg, vezes a velocidade final, que é a informação que a gente está interessado, é quem a gente vai descobrir. Coloco aqui o VF, menos a velocidade inicial, que eu sei aqui que é 5 metros por segundo, que é a mesma coisa que 18 km por hora. Então eu vou colocar aqui menos 5. E aí eu vou resolver. Repito esse 200. 8 vezes VF vai ser 8 VF. Menos 8 vezes 5, 40. Então, eu repito 200. Esse menos 40 eu passo ele para antes da igualdade. Aí eu tenho que inverter o sinal dele. Então ele vem para cá mais 40 igual a 8 VF. 200 mais 40 dá 240 igual a 8 VF. Então VF será 240 dividido por 8. E o resultado 30 metros por segundo. Então a velocidade desse corpo ao fim dos 10 segundos, onde essa força é aplicada, vai ser de 30 metros por segundo. Novamente, poderia resolver de outra forma? Poderia. Eu poderia aplicar a segunda lei de Newton, descobrir a aceleração imposta e aplicar o valor da aceleração em alguma das equações de movimento. Mas também posso fazer essa operação. Novamente, pessoal, problemas desse tipo que envolvam empurrões e principalmente colisões ou explosões, esse tipo de problema ele é resolvido de uma forma mais fácil, mais simples, se a gente aplicar momento linear e sua variação. Então, o princípio de conservação da quantidade de movimento ele é de extrema importância no estudo dos movimentos. Como eu falei, dá para a gente resolver tudo via as leis de Newton. Só que muitas vezes um problema que pode ser aparentemente simples, aplicando as leis de Newton nesse problema, a gente pode complicar ele de certa forma. Então, para simplificar isso, a gente geralmente costuma aplicar conservação de energia ou essa nova ferramenta que a gente está vendo agora, que é a conservação da quantidade de movimento. E essa ferramenta ela é particularmente útil no estudo de colisões e explosões. Então, problemas envolvendo colisões ou explosões, você resolve de uma forma mais fácil aplicando a conservação de quantidade de movimento. Então, vamos ver um exemplo aqui dessa conservação da quantidade de movimento. Um patinador desatento, de massa igual a 60 kg, movimenta-se a uma velocidade de 2 metros por segundo. Em um determinado instante, ele se choca com um latão de lixo completamente cheio. Após a colisão, o latão é arrastado por alguns metros. Sabendo que a massa do latão é de 20 kg, determine a velocidade do conjunto patinador mais latão após a colisão. Então, vem um camarada aí, meio desligado. A massa dele é 60 kg e a velocidade dele é 2 metros por segundo. Ele vai se chocar com esse latão de lixo. Esse latão ele tem uma massa de 20 kg e os dois vão sair juntos por um determinado intervalo de tempo. E nós vamos ter que determinar a velocidade desses dois juntos após esse encontro. Então, quais os dados que a gente tem aí? Nós temos a massa desse patinador, 60 kg, a velocidade desse patinador, ele está vindo a 2 metros por segundo, e a massa do latão de lixo, que é 20 kg. Poderíamos também dizer que a velocidade desse latão inicialmente é 0. O latão está lá parado. O que é que vai acontecer? Vem um patinador, se choca com o latão e os dois saem juntos. Então nós vamos aplicar para esse problema a chamada variação
do momento linear. Vamos aplicar o princípio de conservação. O que é que esse princípio de conservação me diz? Como não há uma força externa, como você não tem nenhuma força aí que está influenciando esse movimento, esse sistema, só o que você tem são os dois componentes, não tem nenhuma força vinda de fora. Então, a gente pode dizer que por causa disso, por não haver uma força de fora, o momento linear final vai ser igual ao momento linear inicial. Ou a quantidade de movimento final é igual à quantidade de movimento inicial. Isso vai me ser útil em quê? Inicialmente, nós temos esses dois indivíduos separados. O patinador está vindo e o latão está lá parado. Então, essa quantidade de movimento inicial, a gente pode dizer que ela é composta pela quantidade de movimento do patinador mais a quantidade de movimento do latão. Eu coloquei aqui dessa forma separada porque os dois são separados. O latão está num canto, o patinador está no outro vindo. E quantidade de movimento, pessoal, lembrar sempre, é massa vezes velocidade. Então, para o patinador, a massa dele 60 kg e a velocidade dele é 2 metros por segundo. Já para o latão, a massa dele é 20 kg, mas a velocidade dele é zero, ele está parado. Então, quando a gente multiplicar aqui, 20 vezes zero, vai zerar. Então, qualquer corpo ou objeto que esteja parado, velocidade nula, a gente já sabe de cara que o momento linear dele, que é a quantidade de movimento desse corpo parado, vai ser sempre zero. Então, você não precisa nem colocar essas informações para não carregar sua conta, para não deixar ela cheia de coisa. Então, viu que está parado, corta de início, nem coloque. Então, o único momento, a única quantidade de movimento aí que vai ter alguma influência é a do patinador. Só que nós temos aqui a quantidade de movimento final. Na quantidade de movimento final, você não tem mais a lata separada do patinador. Eles estão juntos e estão se movendo. Então, nesse caso, nós podemos escrever essa quantidade de movimento final, vou colocar aqui como um QT, que seria a quantidade total, porque os dois estão juntos. E esse QT vai ser a massa do conjunto, ou seja, a massa do patinador junto com a massa do latão, vai dar um total de 80, né? 20 mais 60, 80. E a velocidade dos dois a gente não sabe, coloca só o V. Então nós temos que 80V, 80 é a massa do conjunto, e esse V vai ser a velocidade do conjunto. Vai ser igual a 60 vezes 2, que é a quantidade de movimento do patinador. Uma vez que a quantidade de movimento do latão, nesse caso aqui, é zero porque ele está parado. Então 80V vai ser igual a 60 vezes 2, que é 120. Então V será 120 dividido por 80. Corta aqui os zeros para simplificar. 12 dividido por 8. Isso dá um total de 1,5 metros por segundo. Então, quando esse patinador ele colide com esse latão de 20 kg, o conjunto, patinador mais latão agarrado lá, né, ele se abraçou, vai sair com velocidade de 1,5 metros por segundo. Logicamente, nesse caso, não estamos considerando a ação do atrito sobre o movimento. Se tivesse a ação do atrito, aí você teria que aplicar ali um trabalhozinho negativo ou uma aceleraçãozinha negativa aqui para dar uma diminuída. Mas esse tipo de problema não costuma adicionar outras situações como atrito. Geralmente é ele fechado nele mesmo. Então você não tem muito com o que se preocupar com isso daí. E como eu falei, pessoal, essa ferramenta da quantidade de movimento, ela é muito útil não só em questões que envolvam
colisões, como a gente viu agora, como questões que envolvam explosões. Às vezes essa explosão ela não vem diretamente, mas tem uma situação que depende dessa explosão, como é o caso do exemplo que a gente vai ver agora. Supondo que uma arma de massa 1 kg dispare um projétil de massa 10 gramas com velocidade de 400 metros por segundo, calcule a velocidade do recuo dessa arma. Então, nessa situação de disparo do projétil, você tem ali, intrínseco nessa situação, uma explosão, que é a explosão ali do cartucho. E essa explosão vai impulsionar esse projétil. E, logicamente, você já conhece esse tipo de situação. Quando o projétil é disparado, a arma recua com uma certa velocidade. Você pode até fazer uma análise disso via terceira lei de Newton, o princípio da ação e reação. Mas, como eu falei, a gente vai analisar esse problema segundo uma outra ótica, para facilitar aí nossos cálculos. Então, novamente, como você não tem aí uma força externa atuando nesse sistema, nesse processo, só o que você vai ter são forças internas, podemos aplicar aí o princípio de conservação da quantidade de movimento. Então, quantidade de movimento final vai ser igual à quantidade de movimento inicial. Se você quiser também inverter aí a ordem, colocar a quantidade inicial igual à quantidade final, isso daí não vai alterar em nada sua análise. Vou até trocar a ordem nessa para vocês perceberem. Então, quantidade inicial vai ser igual à quantidade final. Inicialmente, pessoal, o projétil está dentro da arma e os dois estão parados. Então, a gente nem precisa fazer o cálculo da quantidade inicial. Se os dois estão parados, a velocidade dos dois vai ser zero. Como os dois estão juntos, a gente considera isso daí como um conjunto. E a velocidade desse conjunto é zero. Então, a gente pode dizer que, inicialmente, a quantidade de movimento desse sistema é zero. Aí você pode pensar, e como é que eu vou resolver isso daí se dá zero? Já tem um zero. Como é que a gente encontra? Pessoal, tem que se lembrar de uma coisa. Quando a gente está analisando o movimento, você tem um sistema de referência. Então, nesse sistema de referência, eu posso dizer que qualquer movimento ao longo dessa direção seja um movimento positivo. Consequentemente, os movimentos que estiverem em sentido oposto ao do meu movimento positivo, vai ser o movimento negativo. Então, se eu digo que para a direita é positivo, eu sei que qualquer movimento para a esquerda é negativo, ou vice-versa. Movimento para a esquerda, qualquer corpo que esteja se movendo com a velocidade para a esquerda, a velocidade dele vai ser positiva. Então, a gente sabe que os corpos que se movimentem para a direita, sentido oposto, vão ter sinal oposto. Vai ser velocidade negativa. Então, o que eu posso dizer aí nesse caso, nessa situação? Eu posso dizer que a direção que o projétil está se movendo, nessa direção, a velocidade vai ser positiva. Então, consequentemente, como o projétil vai para frente e a arma faz um recuo para trás, a velocidade dessa arma vai ser uma velocidade negativa, porque ela está se movendo no sentido oposto ao do projétil. Então, essa quantidade de movimento final, como esses dois corpos estão separados, né? O projétil se movimenta para um lado, a arma para o outro, e estão separados. A gente vai escrever isso daqui como sendo a soma da quantidade de movimento do projétil mais a quantidade de movimento da arma. Então, zero vai ser igual. Quantidade de movimento do projétil vai ser massa do projétil vezes velocidade do projétil. E como eu falei, a arma está se movimentando no sentido oposto ao do projétil. Então, a arma vai ter uma velocidade de sinal oposto. Então, ao invés de a gente escrever esse sinal de mais, como a arma se movimenta em sentido oposto, eu vou escrever aqui um sinal de menos. E a quantidade de movimento da arma vai ser a massa dessa arma vezes a velocidade dessa arma.
Aplicando aí os dados, a massa da arma é 1 kg, a massa do projétil 10 gramas e a velocidade do projétil 400 metros por segundo. Observem aí também, pessoal, que a massa desse projétil está sendo dada em gramas. Então a gente vai ter que fazer a conversão de gramas para quilogramas. Lembrando que 1 kg equivale a 1000 gramas. Então a gente pega esse valor e divide por 1000. Então aqui os dados. A massa do projétil são 10 gramas, a gente dividiu por 1000 para ter essa massa em quilogramas. O resultado dá 0,01. Lembrando, pessoal, fazendo esse tipo de operação, esses cálculos um pouco, vamos dizer, um pouco simples, às vezes até banais, é bom você fazer à mão mesmo. Porque você está lá fazendo uma prova de concurso, você está com uma certa carga de adrenalina, às vezes você pode errar por um descuido. Então, faça esse cálculo à mão para você garantir isso daí. Então, a massa desse projétil, 0,01. A velocidade desse projétil, 400 metros por segundo. Então, eu coloco aqui vezes 400. Repito o sinal de menos. A massa da arma é 1 kg, por isso que eu coloquei 1. Não precisou nem a gente converter. E a velocidade da arma, que é a informação que a gente está procurando. Então, eu repito aqui o VA. Resolvendo aqui, pessoal, 0,01 vezes 400 vai dar 4, menos 1 VA. Pego esse 1 VA, passo para antes da igualdade. Então vai ficar 1 VA igual a 4. Como 1 na multiplicação é um elemento neutro, eu posso ocultar esse 1. Então, o VA vai ser simplesmente 4 metros por segundo. Então, se esse projétil de 10 gramas ele sai com uma velocidade de 400 metros por segundo, a arma, que tem 1 kg, ela recua com velocidade de 4 metros por segundo. Então, nós encerramos esse bloco por aqui. No próximo bloco, vamos abordar mais alguns problemas de conservação de quantidade de movimento e vamos entrar na parte das colisões propriamente ditas. Então fica aí com a gente e até mais.